Oi, gente. Obrigado por terem se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão em cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre outubro de 2024 esse seminário está sendo gravado dia 14. Dessa vez a data é importante porque a gente vai começar falando um pouco de cenário. Mas antes de mais nada, Magali, obrigado aí por ter se juntado a nós. Eu que agradeço, Pedro. A gente vai pular na sequência para a leitura de resultados. Eu queria tentar explicar para vocês um pouco como o Comitê de Investimento enxerga esse cenário de investimentos no Brasil e aquilo que vem de fora. Então, quando eu estou gravando esse programa para vocês com a Magali, o- houve uma eleição americana e houveram eleições municipais no Brasil. Nessas duas eleições, de forma incontestável, elegem governos tanto municipais quanto presidenciais, mesmo os Estados Unidos governam dois, mas governos que são de centro-direita ou de direita. Tá? Se esses governos são fiscalmente mais responsáveis ou não, cabe discussão. Mas isso dito, são eleições que foram influenciadas enormemente por quadros de inflação, tanto no Brasil, no caso das eleições municipais, quanto nos Estados Unidos, no caso das eleições presidenciais. As eleições presidenciais americanas são bem mais complexas do que isso, porque elas envolvem governadores, presidentes, tem um monte de coisa nisso, mas o cenário, essas são as grandes eleições deles, acabaram de acontecer, todos vocês viram isso. E dentro dessa realidade, dessas duas eleições, caminhando o Brasil e os Estados Unidos, para muito mais para a direita, no espectro político, da onde ele está aqui agora, o que nos importa não é discutir política, porque a gente não entende do assunto. O que nos importa aqui é o que que a gente faz com essa informação. Especificamente, o que que a gente faz com a informação sobre inflação estar mais alta do que a expectativa de todos os governos, tanto o atual lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E aí cabe tentar fazer para vocês um desenho de como a gente enxerga a coisa, né? O que está acontecendo agora, e vamos falar de Brasil, que é o nosso principal interesse aqui. Hoje no Brasil, o governo gasta mais do que arrecada. Isso é um fato, não, não é uma questão subjetiva. Também dentro do Brasil, hoje, existe uma perda de confiança de que o governo vai conseguir controlar a dívida pública. A maior parte das pessoas acredita que a dívida pública vai crescer de forma mais acelerada por conta da expansão de gastos do governo. E, finalmente, a maior parte das pessoas, alguns jornais mesmo chamam isso de um mercado, mas isso é o conjunto das pessoas, acredita ou desconfia da capacidade que o próximo presidente do Banco Central terá de ser realmente independente. Lembrando que o atual presidente do Banco Central sai no final desse ano, daqui a um mês e meio, mas na prática já está sendo substituído pelo novo presidente do Banco Central, o Galípolo. Dentro desses três argumentos, o que se privilegia hoje no Brasil com esse quadro são investimentos ligados a dólar, o dólar tem subido, investimentos ligados à renda fixa CDI, e tem sido punido investimentos ligados à bolsa e investimentos ligados à inflação. Eu vou entrar aqui dentro de grandes explicações de por que isso acontece, porque a minha ideia é sempre remeter vocês ao planejador financeiro que acompanha vocês, ele pode dar essa explicação em mais detalhes para vocês, mas esse é o cenário atual. E a partir disso, com um quadro político que aprende que a inflação está sendo punida nas eleições, foi punida no Brasil, foi punida nos Estados Unidos nas eleições, você tem hoje uma expectativa do mercado, das pessoas, de que esse governo atual vai comandar uma série de reduções de despesas junto a seus projetos de governo. Tá? Isso acontece quando eu estou gravando isso com a Magali, a gente não tem resposta para isso, mas à luz disso, abrem dois grandes caminhos. Né? Ou o governo atual não faz esses cortes, e a gente vai para um cenário onde você tem mais inflação,
E nesse cenário onde você tem mais inflação, você tem alguns investimentos que andam melhor do que os outros, tá? Então, por exemplo, se você tem uma aplicação em renda fixa, inflação, num cenário com mais inflação, você tende a andar mais rápido. Dólar também, porque você perde credibilidade na moeda principal, na nossa moeda, o real. Mas você tem uma outra possibilidade, né? O governo, que é o que a gente acredita, tem muito mais chance de começar a cortar gastos para controlar a inflação. O motivo disso é pouco importante agora se é um governo que acredita que o corte de gastos é o melhor caminho para a economia ou se precisa cortar gastos, porque senão ele não vai ganhar a próxima eleição. Porque, no fundo, o resultado final é muito parecido com o que a gente está tentando argumentar aqui. E nesse segundo cenário, você também tem alguns investimentos que são muito melhores, como, por exemplo, bolsa, no segundo cenário, controlado, finalmente os múltiplos da bolsa começam a andar e a bolsa começa a entregar resultado, e renda fixa e inflação também. À luz disso, quando a gente pega os cenários baseados naquilo que está acontecendo hoje, é gerúndio, eleições, inflação aqui, inflação lá, mudanças de governos, já começou nos municípios, vai começar, já começou a mudar no municipal e nas eleições americanas. Nós, o Comitê de Investimento, tomamos uma série de decisões, isso vem sendo tomado já há bastantes meses, e a gente vai retomar esse assunto no final desse vídeo, mostrando para vocês o que a gente fez dentro dos superfundos para posicionar os investimentos para poder se aproveitar do cenário que a gente acha o mais provável daqui para frente. Isso tudo para dizer para vocês que tá difícil falar de investimento dentro do Brasil, né? Não é fácil fazer isso, mas nós estamos muito confortáveis com o que a gente está fazendo. Nós estamos muito confortáveis com as análises econômicas, com tudo aquilo que a gente está captando que vem de fora e com as decisões que a gente tomou e vem tomando ao longo desse tempo. Então, eu investi esse início desse webinário para passar esse recado para vocês. De novo, ao final dos resultados, a gente vai mostrar para vocês o que a gente mudou dentro dos superfundos, pensando em exposição à renda fixa e inflação, pelos motivos que eu acabei de falar para vocês. E vamos pular agora direto para a leitura dos resultados do mês específico de outubro com a Magali. Magali. Obrigada, Pedro. Então, esse cenário que você descreveu, né, é um pouco mais difícil aqui, localmente, ele pesou sobre o ambiente de investimentos, né? Então, a gente teve uma bolsa pressionada, né? Aqui é o resultado do nosso fundo de renda variável, uma bolsa pressionada pelo aumento da preocupação com o risco fiscal e aumento da taxa de juros. A gente também teve a abertura, o aumento da curva de juros que pressionou levemente os resultados do fundo de renda fixa. Os multimercados também tiveram um mês mais do lado fraco, embora tenha ficado em território positivo. E do lado mais positivo, né, a gente teve o nosso fundo internacional, que terminou o mês com um ganho de 3,7%. Nesse contexto, os três perfis de risco tiveram um resultado também um pouco menor do que o CDI, mas, né, graças à diversificação, também positivos. O fundo, o perfil conservador com um ganho de 0,52%, o balanceado de 0,36% e o especialista de 0,17%. Na Previdência, aqui no lado da direita, um pouco mais do mesmo cenário, né? Num mês em que os ativos de risco, na média, tiveram uma performance mais fraca, isso vai impactar os fundos de previdência que têm parcelas de bolsa e ativos que se protegem da inflação, que são acompanhados de mais volatilidade nesse momento, mas as estratégias de ações internacional e renda fixa atrelada ao CDI também aqui seguraram os resultados no campo positivo,
o fundo de previdência conservador, com um retorno de 0,32% e o balanceado de 0,10%. Agora, Pedro, voltando para os superfundos especialistas, né? Quando a gente fala dos especialistas, a gente está falando superfundo de renda fixa, multimercado, ações e internacional. As alocações sugeridas para cada perfil de risco, né, seja ele conservador, balanceado ou especialista, mesmo incorporando esse último mês mais fraco e sempre olhando um período de 12 meses passados, a gente vê que os três perfis de risco em 12 meses ficaram levemente acima do CDI. Então, a gente esteve um pouco abaixo do CDI no comecinho do ano, depois nós voltamos a ficar acima do CDI, abaixo de novo, e agora a gente fica levemente acima em 12 meses, né? Isso só acontece pela diversificação, né? Então, a gente tem exposição a ativos que foram pior, né, como multimercados e títulos de inflação, mas a gente também tem exposição a ativos que foram bem, como os ativos internacionais, de renda variável principalmente, e renda fixa brasileira. Renda fixa ligada ao CDI, no caso. Aqui também a gente coloca a linha do IPCA de 12 meses, né? Então ele vem oscilando aqui levemente acima dos 4%. Nesse momento ele acumula 4,76%. Então isso significa que nos três perfis de risco a gente acumula em 12 meses um ganho real de mais de 6 pontos percentuais. Entrando agora na análise dos fundos, o fundo de renda fixa subiu 0,77% ou 83% do CDI em outubro. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia e o da direita o retorno e a atribuição bruta. Em azul mais escuro aqui, a gente tem o retorno da classe de ativo, que está nomeado aqui embaixo, e a atribuição, né, quanto que essa estratégia, né, está contribuindo para esse retorno aqui de 0,77% de maneira bruta. Então, aqui a gente vê que os destaques positivos foram os fundos atrelados ao CDI e o fundo de liquidez, muito próximos aí do benchmark. Já o fundo inflação e estratégia pré-fixada, ele tende a repercutir mais o que acontece com os juros futuros, né? Porque aqui os papéis são mais longos e o cupom, né? Existe esse cupom que é a taxa fixa, né? Que é marcada de acordo com o movimento do juro. Então, no mês que o juro futuro sobe, esses papéis têm uma desvalorização. Mesmo efeito, por exemplo, que os investidores vão observar na maioria das NTNBs do mercado, né? Esse mesmo efeito a gente tem aqui também, no caso do fundo crédito privado de inflação e do fundo que tem uma estratégia prefixada. Mas aí também vale ressaltar, Pedro, que o índice de referência para esse tipo de fundo é o IMAB, né? E a gente sabe que o IMAB esse mês caiu 0,65%. Então, na verdade, os nossos fundos aqui até conseguiram se defender melhor, né? E caíram mais ou menos metade do que caiu o índice de referência. Indo agora para o fundo multimercado, né, o fundo ficou praticamente estável no mês. O destaque negativo foram os multimercados long, short e macro, né, são duas estratégias diferentes. Né? O long short está aqui, o macro está aqui. Os fundos long and short são aqueles que fazem apostas tanto na alta como na baixa de papéis em bolsas. E eles buscam, na verdade, a arbitragem, né? A diferença de valorização ou desvalorização entre dois papéis. Então, nos momentos em que os ativos em geral sofrem por um fator macro, que é o que você descreveu
aí no caso, a preocupação maior com o encaminhamento da dívida pública brasileira, né, é um fator macro, não é um fator que tem a ver com as empresas. O que acontece nesse momento na Bolsa, normalmente, é que as correlações entre os papéis, elas aumentam, né? Então, o investidor faz pouca diferenciação do que é um papel de qualidade e o que é um papel de pior qualidade, né? Então, esse tipo de estratégia tende a não funcionar tão bem nesses momentos. E o fundo macro, aqui também, que sofreu um pouco mais esse mês, esses podem apostar em qualquer direção, né, como a gente já falou aqui algumas vezes. Às vezes, a posição que eles assumem no mercado de bolsa, juros ou moeda, pode não funcionar num determinado mês, como foi o caso de outubro, mas essa mesma posição pode acabar funcionando mais para frente. Mas, felizmente, aqui, né, a gente diversificou bem essa carteira, né, ao longo do último ano e meio também, uma coisa que a gente vem falando aqui bastante. E a estratégia de crédito, que inclusive a gente ampliou no mês passado, ela foi muito bem aqui, subindo a 0,9%, e a gente também contou com desempenhos positivos na carteira quantitativa, né, que são os fundos quantitativos, e também na carteira própria da FIDUC, que tiveram desempenhos positivos, embora aí um pouco abaixo do CDI. Indo agora para o fundo de ações, a bolsa recuou 1,6% no mês, principalmente em função dessas incertezas que você comentou no fronte fiscal, também no caso da política monetária, porque os juros no Brasil estão subindo, né, e isso não é bom para as empresas, né? Isso significa um custo mais alto de financiamento, menos investimento, potencialmente menos crescimento do PIB mais à frente, né? Então, nada disso é bom para as empresas brasileiras. Uma dinâmica que a gente tem observado bastante no Brasil é que quando você tem fluxo negativo de estrangeiro, normalmente isso está coincidindo com uma bolsa negativa também. Óbvio, tem uma relação, né, muito forte, né? Quando você está saindo fluxo do Brasil, significa que os estrangeiros estão vendendo papéis, né? E isso pressiona os preços. Essa é uma realidade que a gente tem visto com certa frequência, né? Então, esse ano saiu muito dinheiro, né? Alguns meses entrou dinheiro, tudo pode mudar muito rapidamente, porque não depende só do que acontece no Brasil, também depende do que acontece no cenário internacional, mas nesse momento a gente está vendo, de novo, uma saída de fluxo estrangeiro da Bolsa, o que acaba contribuindo também para pressionar os papéis aqui. A maioria dos fundos que a gente tem nessa carteira, né, que estão aqui nesse slide da direita, eles foram melhores do que o Ibovespa nesse mês, né? Como eu falei, o Ibovespa caiu 1,6%. Né? Então, todos esses fundos aqui, inclusive o que a gente tem na carteira própria, foi melhor. Só que a gente tem dois fundos que foram pior e pesaram negativamente num resultado que foi um pouquinho abaixo, um pouquinho pior, né, do que o Ibovespa, que foram os fundos da Esquadra e da Charles River. Foram papéis específicos, alguns setores, principalmente ligado a utilidades públicas, aqui no caso do Esquadra, mas a gente também não pode deixar de ressaltar que esses fundos, né, esses dois fundos que foram um pouco pior nesse mês, são os fundos da nossa carteira que têm as melhores performances nas janelas de médio e longo prazo. Né? Então, às vezes, até porque eles se posicionam muito diferente do índice, vai ter algum mês que esses fundos podem ir um pouco pior também. Mas numa janela de médio e longo prazo, esses fundos têm entregado um excesso de retorno bem substancial acima, né, do benchmark, que é o Ibovespa. Indo agora para o fundo internacional, que subiu 3,07% nesse mês, a gente aqui tem um pano de fundo um pouco menos positivo para os ativos de risco no exterior no mês passado. Inflação ou medo de inflação
como você falou no começo, aparecendo no radar, né? E aparece no radar não só porque os dados lá fora, né, estão vindo com um pouco mais de inflação do que o esperado, mas também porque tem essa expectativa de que com a vitória dos republicanos nos Estados Unidos, né, eles continuem a expansão fiscal por lá, né, e isso também tende a trazer um pouco mais de inflação para frente. Então, quando isso acontece, normalmente a taxa de juros futura tende a subir um pouco, porque essa expectativa de inflação maior, ela vem junto com uma expectativa de que o Banco Central americano vai ter que manter os juros um pouco mais altos. Então, se a curva de juros, se os juros futuros sobem, ela acaba penalizando a renda fixa americana. Então, a gente teve um pouco de perda na renda fixa americana. As bolsas, também no finalzinho do mês, entregaram um pouco do retorno, elas fecharam majoritariamente negativas. Nos Estados Unidos, a gente teve quedas de aproximadamente 1% no Nasdaq e no S&P, e na Europa e em mercados emergentes, as quedas foram até maiores, né? Contudo, Pedro, apesar do retorno dos ativos em moeda original ter sido negativo, a valorização do dólar no mês foi decisiva para esse resultado positivo aqui de 3%. Porque aqui nesse fundo a gente não faz hedge cambial, propositadamente, porque a gente quer que o cliente tenha uma exposição em outras moedas para diversificação. Então, o retorno do fundo, com essa valorização do dólar, acabou sendo bastante positivo. Está explicando? Hedge cambial é quando a gente investe dinheiro para se proteger da variação cambial. E nesse fundo, o que o Comitê de Investimentos faz é justamente buscar a variação cambial, ou seja, quando você investe reais no Brasil por meio do Superfundo Fiduc Internacional, você está aplicado em dólar e a valorização e a desvalorização do dólar afetam a quantidade de reais que você tem. Então, você está comprado em dólar. Tá? Então, como houve ganho porque o dólar se valorizou, você ganhou reais em excesso aquilo que os mercados americanos perderam naquele mês. Foi um bom negócio, não obstante a perda lá fora por conta do câmbio no Brasil. Isso mesmo. Aqui, em termos de movimentação, a gente não teve nada muito relevante. A gente continua com uma alocação de 20% no fundo Templeton, que tem o tema de transição de energia como, vamos dizer, principal direcionamento. A gente também tem cerca de 80% da alocação aqui nesse fundo, que é o Fundo Rio Bravo Alocação, que tem, por sua vez, a maior parte da sua alocação diversificada em bolsas no mundo, né, mais ou menos 80% aí do que é esse fundo alocação, mas também tem um pouco de renda fixa, né, em torno de 15% a 20%, e um pouquinho de commodities aí na forma de ouro e prata. Entrando agora nos fundos de previdência, então, antes de falar do resultado, sempre bom relembrar quais são as diferenças das carteiras entre os dois fundos. Nós temos um fundo conservador e um balanceado. Eles vão ter diferentes estilos de perfil de risco, de objetivo de retorno e de volatilidade. Os dois são carteiras diversificadas. O fundo conservador tem uma gestão mais conservadora, então ele tem mais renda fixa, aí tanto na forma da renda fixa atrelada ao CDI, como na forma da renda fixa atrelada à inflação. Essa aqui é um pouco mais volátil, né, do que essa daqui. Ele também tem menos exposição à renda variável em comparação ao balanceado, e o balanceado, além disso, tem uma exposição a imobiliário, né, fundos imobiliários, que também tem uma volatilidade um pouco maior. Quer dizer, no combinado, o que a gente está falando aqui? Que a gente está aceitando um pouco mais de volatilidade aqui no balanceado, mirando entregar uma taxa de retorno
de longo prazo também maior, né? E aqui são para aqueles clientes que não aceitam tanta volatilidade, né? Mas também aceitam ter, em contrapartida, uma taxa de retorno boa, mas um pouco menor comparado ao balanceado. E essas diferenças, né, em relação à construção das carteiras, elas acabam sendo refletidas no resultado. Então, no mês em que os ativos de risco doméstico não foram bem, os fundos, né, normalmente são impactados pelas parcelas mais arriscadas, né? Bolsa Brasil, aqui no caso, e renda fixa indexada à inflação. E foi o que aconteceu nesse mês, né? A gente teve o fundo conservador com uma rentabilidade de 0,32% e o balanceado de 0,10%. Então, eu queria aqui decompor e fazer um comentário sobre cada parcela, né, que compôs esse resultado final. Então, começando aqui do lado da direita, né, por ações internacional, nós tivemos um desempenho positivo, muito menos porque a gente teve um ganho na bolsa lá fora e muito mais porque a tradução desses investimentos para real, né, dado a desvalorização do real, foram positivos, né? Então a gente acabou tendo aqui bons resultados na renda fixa renda variável internacional. Ações Brasil foi mais desafiador, mas bem em linha com o resultado do Ibovespa. Imobiliário, que só aparece aqui no fundo de previdência balanceado, foi afetado pelo aumento do juro futuro no Brasil, mas o desempenho da estratégia foi superior ao índice de referência IFIX, que caiu 3% no mês. Lembrando que os fundos imobiliários também apresentam uma correlação negativa com o juro, já que eles competem com base em taxa de preferência do investidor. Então, no momento que a taxa de juros sobe, né, esses ativos tendem a corrigir um pouco. A estratégia de multimercado, né, foi positiva nos dois casos, muito em linha com o índice de hedge funds da Ambima, que é um índice de referência para esse tipo de veículo, e que subiu 0,29% no mês. Na parcela de juro real, né, que é essa renda fixa inflação aqui, a gente teve um resultado negativo, que eu já expliquei, em função do aumento do juro futuro, mas nos dois fundos a gente superou o índice de referência IMAB, que caiu 0,65% no mês. Mas vocês notam aqui, né, que essa parcela, né, do balanceado, ela tende a cair mais do que a parcela do conservador. Isso acontece porque a composição dessa estratégia, ela tem diferenças. Então, por exemplo, aqui no Previdência Balanceado, a gente tem mais papéis longos, né? Inflação longa. Esses papéis normalmente oscilam mais com a taxa de juros. Mas também em momentos que o juro cai, eles vão subir mais também. E aqui, por fim, né, a renda fixa CDI pré, né, com um resultado muito próximo do que a gente teve no nosso fundo de renda fixa, um pouquinho abaixo do CDI, mas bem positivo. Então, Pedro, a gente falou no começo, né, sobre cenários, né, e, e como que esses cenários acabam impactando o mundo de investimentos, né, e a gente, justamente, só pegando um gancho, né, da sua fala, a gente está passando por um momento onde a gente tem uma penalização, né, eu vou até colocar aqui para a gente poder acompanhar melhor, a gente tem uma penalização, né, de investimentos ligados a ações Brasil, né, imobiliário, porque eles têm relação com a taxa de juros no Brasil, né? Então, se a taxa de juros sobe, a gente tem uma desvalorização nesse tipo de fundo. E aqui também na renda fixa e inflação, né? Vale aquela regra. Quando o juro sobe, né, os papéis que estão aqui nessa carteira, eles têm que ser reprecificados,
né? E eles precisam se desvalorizar. Mas também, como você falou, acho muito dificilmente a gente tem uma situação como essa, né, de um juro real tão alto, né, em torno de 7%, sustentável por muito tempo, né? O Brasil, ele certamente vai se encaminhar, né, para um cenário diferente do que a gente tem agora, né? Obviamente, a gente pode ir para o pior cenário, que seria um cenário de ajuste via inflação, como você falou, né? Ou um cenário mais benéfico, que seria muito bom para o mundo de investimentos, né? Que é um cenário onde você tem um encaminhamento dessa questão fiscal, né? A volta de credibilidade no combate à inflação, né? E, por consequência, uma valorização dos papéis que hoje estão sofrendo, né? Que são justamente, né, esses três aqui, né, essas três categorias aqui principalmente, né, ações Brasil, imobiliário e renda fixa e inflação, né. A gente tem feito aqui na parte do Comitê de Investimento várias ações para mitigar as oscilações nesse momento. Mas a gente não consegue retirar todo o impacto, né, que um cenário como esse tem sobre as nossas carteiras de investimento, né? Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem diluído bastante o risco na parte do crédito privado, né? Isso está acontecendo principalmente no fundo de renda fixa. No fundo de renda variável, a gente deve incluir aí nos próximos meses também um fundo internacional, né, que também vai nos ajudar a passar por esse período, talvez com um pouco menos de volatilidade, porque ele vai diversificar a nossa base geográfica. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja muito importante que a gente tenha feito e que afeta principalmente os fundos de previdência está aqui na parte da renda fixa e inflação, né? Essa renda fixa e inflação, explicando um pouco melhor, ele é um investimento que tem como objetivo garantir uma rentabilidade acima de inflação, ou seja, ela rende inflação mais um juro fixo. Também algumas pessoas chamam essa estratégia de juro real. Então, nesse cenário que a gente está agora, ela sofre com essas oscilações do juro. Se a gente for para o pior cenário, né, que eu acho que a chance é muito pequena, né, que é esse cenário onde a inflação sai do controle, o governo dobra a aposta nos gastos, o trabalhador, né, as pessoas de renda mais baixa acabam pagando o preço justamente porque elas conseguem se proteger menos da inflação. Eu acho que nesse cenário a gente teria uma renda fixa à inflação te dando uma boa proteção, porque justamente ela captura, né, esse aumento da inflação que vai acontecer, né? Então, eu acho que isso é um dado importante, porque para quem está pensando, está com a cabeça no pior cenário, né, ele vai conseguir se proteger mais aqui, né, na renda fixa e inflação, do que na renda fixa CDI. Né? Comprar Tesouro Selic não vai te proteger no pior cenário, porque provavelmente a inflação vai ser maior do que a taxa de juros que o Banco Central vai determinar. Até porque o Banco Central tende a virar um ente político num cenário como esse. Então, num pior cenário, ela te defende relativamente. No melhor cenário, ela tende a performar muito bem, né? Porque justamente pelo movimento inverso ao que nós estamos vendo hoje. Hoje a gente vê a taxa de juros de mercado subir e esses investimentos serem penalizados. Se a gente for retomar um caminho de credibilidade fiscal, a taxa de juros tende a cair e esses investimentos vão ter um ganho, uma marcação de mercado substancial para o outro lado, para o lado positivo, né? Então, praticamente, o que a gente está dizendo aqui, Pedro, é que talvez a renda fixa e inflação seja um
um dos poucos ativos que vão conseguir, num cenário pior, te defender e num cenário melhor, né, te remunerar regiamente, né? E por conta disso, a gente até, né, tem se posicionado um pouco mais dentro dessa estratégia, né? A gente pode ver aqui a renda fixa e inflação, ela está representada por essa linha azul mais escura, né? A gente tem aumentado a exposição à renda fixa e inflação, aí já vem fazendo isso desde o ano passado. Qual é a contrapartida? A gente sofre um pouco mais no curto prazo, né? Porque ela tem um pouco mais de volatilidade, mas isso significa também que todo o nosso estoque, né, desses títulos já estão precificados à taxa de mercado mais alta. Então, se hoje, né, um título de NTNB está pagando IPCA mais 6% ou mais 7%, a gente está recebendo no mínimo isso, vai receber no mínimo isso até o vencimento desses títulos. Por que que eu falo no mínimo? Porque aqui também pode ter um prêmio de risco, porque parte dos papéis são papéis privados, não títulos públicos, né? Então, eles têm um prêmio de risco em cima do que o governo está pagando. Então, eu acho que é importante passar essa mensagem. Tem muita gestão ativa acontecendo, né, dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a gente tem acompanhado isso de perto, tem tomado as ações ou para diluir risco onde a gente acha que tem mais risco, ou para incrementar um pouco a volatilidade, mas aumentar a nossa chance de rentabilidade futura, onde nós achamos que tem espaço. Então, é muito importante as pessoas terem essa percepção de que a gestão ativa, não só do comitê de investimentos, mas também dos fundos especialistas que estão fazendo a mesma coisa nesse momento, está acontecendo, justamente para que o cliente não precise se preocupar em fazer isso. Perfeito. Magali, obrigado pela explicação gráfica. O que a gente queria era justamente mostrar para vocês que a gente desenha os cenários e posiciona os fundos, os superfundos, à luz desses cenários, e é isso que se dá o nome de gestão ativa. Para fechar isso e reforçar, se você quiser mais explicação sobre o que a gente acabou de retratar, procure o seu planejador financeiro. A grande vantagem de você ser um cliente Fiduc é que você tem investimentos mais proximidade, ou seja, busca quem está próximo de você. O seu planejador ele tem acesso a 1 milhão de informações, ele viu vários webinários, conversou com a gente várias vezes, ele vai conseguir explicar isso para você em outras palavras. Você deve ter recebido ou estará recebendo, você recebeu já essa altura do campeonato, a carta de gestão do mês. Leia a carta de gestão, tire dúvidas sobre ela, ou estará recebendo a carta de gestão ainda agora esses dias, vou me corrigir, e ela tem mais um monte de informações que ajudam você a entender por que que a gente está tão tranquilo, tão confortável com as decisões que a gente tomou, ainda que o mês tenha sido um mês um pouco mais duro em relação de resultados de curto prazo. A gente acha que a gente está bem posicionado para se apropriar dos ganhos daqui para frente. Magali, super obrigado pela explicação, obrigado pela atenção a todos vocês que se juntaram a nós. Até mês que vem. Obrigado, boa noite. Bye, bye.